do euro e do endividamento, que é uma das relações que nós temos aqui, eu acho que a resposta seria muito fácil ou muito simples se o endividamento acontecesse apenas nos países da Europa que estão na zona euro. Mas isso não é verdade. A Inglaterra não está na zona euro e tem uma dívida pública 94% do PIB. A Hungria tem 85% de dívida pública e também não está na zona euro. E, portanto, eu acho que não é possível, na verdade, estabelecer aqui uma relação direta o endividamento decorre de estar apenas na zona euro. Não. O endividamento decorre das políticas e dos poderes políticos que estão nesses países, que fizeram transferências brutais de dinheiros públicos para o sistema financeiro. E este pormenor, eu acho que faz a grande diferença. Porque aqueles que não estão na zona euro não deixam de ter a mesma política. Ou seja, este programa de austeridade, que o Vítor pôs aqui muito cruamente, mas muito bem, e o João Pinto também, sobre as questões desta miséria a que o nosso povo e os outros povos estão a ser condenados por esta política. Portanto, esta política da austeridade é um programa político que está a ser desencadeado e desenvolvido e efetivado nos diversos países da União Europeia, estejam ou não estejam na zona euro. E eu acho que este é um pormenor que nos deve fazer pensar. Eu não quero aqui, porque acho que não correspondia ao meu pensamento, dar a ideia que a questão do euro não tem importância nenhuma. Não é isso. Mas é mostrar que não há uma relação direta entre essas realidades. Depois, sobre a questão da saída do euro, disse ser uma coisa já quase que inevitável. Bem, eu acho que essas matérias, por mim, acho que à esquerda deviam ainda ser mais trabalhadas. Porque muito desta matéria, mesmo sobre o endividamento, decorre, digo eu, fundamentalmente de outros fatores. Agora, que é muito complicado, na situação em que nós vivemos, a própria povo ter uma compreensão disto, tem a ver com as narrativas que foram contadas e sobre as quais, se calhar, muitos de nós não conseguimos desfazer. E depois isto tem as suas implicações. Mesmo para acabar. Por exemplo, quantos milhões de pessoas, se calhar, ainda em Portugal, a achar que a corrupção é que é a causa disto tudo? Se alguém pensa nisso, e há muita gente, não devemos desvalorizar a influência, não é apenas do poder, mas daqueles que vão à televisão, desde um Paulo Moraes até ao Medina Carreira, que todas as semanas é o desprestígio do Estado, é quando se gasta na segurança social, gasta-se demais em pensões, etc, etc. Portanto, uns viram para o despesismo do Estado. Se o problema é esse, então a maneira de combater é cortar na despesa do Estado. E nós não queremos isso, sobretudo na despesa social. Queremos é que corte na outra, na que vai para os bancos, e é essa que nunca é falada. Por quem acha que é da corrupção, não é? Então tem um programa político, que é o quê? Fazer mais leis contra os corruptos, mais prisões, mais polícia, pôr o Ministério Público a ser agora o dono disto tudo. Pronto, para acabar. Agora, quantos é que de nós achamos que é a banca que não está aqui a sugar? E que está a sugar os Estados, e está a sugar os países, e está a sugar os povos? Eu digo, somos uma minoria. Eu acho. E gostava que fôssemos mais. Como? Uma das instituições que mais contribuíram para esta situação
chamados na União Europeia a nível financeiro são os bancos. Os bancos tiveram um papel ativo de primeira. Se não se importa, deixar importância também e depois. Eu não tenho aqui a sua intervenção. Pronto, eu já estou mesmo a acabar, mas acho que é muito à volta destas questões. E eu depois também entro não quero fugir, eu não quero, obviamente, fugir à própria questão da banca e da nacionalização, como é que é isso, não é? Gostava, de qualquer das formas, chamar a atenção sobre duas matérias, sobre isso, duas questões. Particularmente porque nós em Portugal temos a experiência fantástica do que foi 1975. Não é? E, portanto, atenção, a questão da nacionalização muda tudo de acordo conforme quem é que está no poder. Não é? A nacionalização feita por poderes de direita é uma caricatura de nacionalização. Isso não é nacionalização nenhuma. E o que nós vimos aqui sobre o que foi o BPN é um exemplo disso. Coisa completamente diferente. Tem que ser a nacionalização como um poder de esquerda. Mas eu não me esqueço, e acabo mesmo, em 1975, com o poder que tínhamos, fantástico que tínhamos, nós não tocámos no capital estrangeiro, nos bancos estrangeiros. Porquê? O Conselho devia dar correlação de forças. Eu agora até podemos ver isso. Agora eu digo assim, hoje quantos bancos é que há em Portugal que têm um capital nacional? Eu disse, nenhum. Vamos passar então. Já nunca mais falo. Nenhum. Estão todos com capital estrangeiro. E o que é que se vai fazer a isso? Não se toca ou toca-se? Então vamos discutir isto. Okay. Desculpa. Olhe, eu tenho aqui à minha frente o mapa 3 da proposta de orçamento do Estado para 2015, que trata das despesas dos serviços integrados por classificação funcional. Esse é o título burocrático da coisa. Bom, dessas despesas dos serviços integrados, que são 140 mil milhões de euros, 92,4 mil milhões são para operações da dívida pública, ou seja, 65,95%, ou 66% para arredondar. Portanto, eu vou repetir para ficar bem claro, 66% das despesas são para essas operações de dívida pública. E para chamadas funções sociais do Estado, que compreende tudo, educação, saúde, segurança e ação sociais, habitação e serviços coletivos, serviços culturais, recreativos, religiosos, vão 20,77%. Portanto, já vem a proporção 65% para operações de vida pública e para 21% para todas as outras funções sociais do Estado. Isto, de certa forma, responde àquilo que estava observando, o que vai acontecer. Caminhamos para um colapso? Eu digo, não caminhamos para um colapso. Caminhamos para uma pauperização em que vai cada vez mais para o serviço da dívida e cada vez menos para as chamadas funções sociais do Estado. E não há perigo absolutamente nenhum, não pensem isso, ou melhor, não tenham essa esperança de que algum dia seremos expulsos do euro. Nós não seremos expulsos do euro, porque mesmo no caso de Chipre, não expulsaram do euro. No caso de Chipre, intervieram ali dentro e muito rapidamente fizeram uma operação de bail-in. O bail-in, a diferença do bail-out, o bail-out é um salvamento externo, com uma injeção de recursos externos para salvar aqueles bancos. Ali, no caso de Chipre, não, foi um bail-in, ou seja, os depositantes daqueles bancos foram transformados em acionistas forçados de bancos que estavam em bancarrota. Portanto, ficaram acionistas forçados de bancos que já não valiam nada. E isso nos leva a uma segunda ideia errada. Hoje eu comecei por falar em ideias erradas, agora eu vou continuar a falar de outras. As pessoas, quando depositam nos bancos, pensam elas
que o banco são um fiel depositário do seu dinheiro. Põe 100 euros ali no banco e diz, olha, o banco está tomando conta, ele guarda o meu dinheiro. Mentira, não é verdade isso. O banco, quando cada um de nós deposita 100 euros no banco, o banco torna-se proprietário daqueles 100 euros, ele é o dono daqueles 100 euros. E a nossa relação como depositante no banco é de credor. Nós somos credores do banco e o banco é nosso devedor dos 100 euros. Mas nós não somos mais os donos daqueles 100 euros. Portanto, isso é muito importante, até porque para casos de falências futuras que possam acontecer, não é só no caso do BES. Por exemplo, é de se perguntar, eu não tenho resposta, por que no caso do BES não se adotou a solução grega? Aliás, desculpe, a solução cipriota. Seria tão interessante, porém, alguns depositantes ali no BES, como acionistas do banco, faziam um bail-in, mas não foram para isso. Mas se dava uma discussão muito mais extensa. Portanto, eu acho que se alguém falou nisso, da possibilidade de sair, de sermos expulsos do euro, não, nós não vamos ser expulsos, nós vamos ficar até o fim, só sairemos pelo nosso próprio esforço. E nós é que temos que reconquistar a soberania monetária. E isso, para mim, eu penso que é uma questão de uma centralidade tamanha que até transcende seja qual for o governo. Eu acho que isso é bom que aconteça, mesmo com um governo conservador, um governo de direita. Claro que se for um governo de direita a fazer essa operação, ele vai pôr todos, quanto puder, de custos em cima dos trabalhadores, não tenho dúvida nenhuma. É melhor que essa operação de saída seja desenvolvida por um governo progressista, um governo digno, um governo decente. Mas se não for, ainda assim é positivo, penso que é positivo sairmos do euro, seja quem for o promotor dessa iniciativa. Bom, eu não vou falar muito para dar mais oportunidades do lado de lá, daí falar. Senhor, estava a querer intervir, se faz favor, se quiser.